Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente o professor João Fernando e nesta comunicação vamos falar. Antes de continuarmos, faça a inscrição no canal para receber sempre notificações e agora vamos continuar. Vamos falar da Casa dos Estudantes do Império. Você já ouviu falar da Casa dos Estudantes do Império em Portugal, ou em Angola, ou em Cabo Verde, ou em Moçambique, ou em Timor-Leste, ou na Guiné-Bissau, ou em São Tomé e Príncipe, ou em Goa, ou em Damão, ou em Diop? Já ouviu falar da Casa dos Estudantes do Império? Fique ligado, faça a inscrição no canal e vamos falar hoje a respeito da Casa dos Estudantes do Império. Surgindo no ano de 1944, a Casa dos Estudantes do Império resulta de uma ligeira transformação da Casa dos Estudantes de Angola. Isto é, em 1943 é criada a Casa dos Estudantes de Angola. Esta Casa dos Estudantes de Angola, criada pelo então governo sob tutela de Antônio Salazar, foi criada com o propósito de fazer uma lavagem cerebral na mocidade do reino ou império português. E como o império era grande, ia da Europa, da Península Ibérica até Dió, Damão e Goa na Índia, passando por África, então houve a necessidade de, com o passar do tempo, se criar uma nova elite governamental, e esta elite governamental seria formada por membros do Império, jovens, e estes jovens tinham que necessariamente ter uma formação. Ora, vão assim os governantes criar em 1943 a Casa dos Estudantes de Angola. A princípio, esta só receberia estudantes vindo da colônia de Angola. Isto porque não havia estudos gerais ou superiores ou universidades em Angola. Mas, um ano depois, com a bênção da mocidade portuguesa, vai-se criar a Casa dos Estudantes do Império. Esta Casa dos Estudantes do Império vai funcionar como um berço para todos os estudantes das colônias que iam estudar para Portugal. Um berço de formação acadêmica, mas também um berço de lavagem cerebral, indiretamente. Isto porque era uma forma de mostrar que o Império português estava sólido e que poderia continuar como assim era na altura, quando na verdade havia sofrimento de muitos filhos das colônias. Em África era o trabalho forçado, era a escravatura, mesmo colonização, escravatura, digamos, dos filhos
da terra. E então muita gente foi para Portugal estudar e ficou na Casa dos Estudantes do Império. Esta Casa dos Estudantes do Império recebia, assim como já esclarecemos, estudantes das colônias portuguesas em África, Ásia, e também tinha estudantes da metrópole, isto é, de Portugal. Ora, vai-se criar assim, do ponto de vista da divisão, 50% dos estudantes que aí estavam eram portugueses da metrópole, 30% vinham de Angola, 20% vinham de Moçambique e as outras percentagens era dividida em cota consoante os interesses, as ligações dos pais destes estudantes com o poder colonial das outras da metrópole, isto é, de Portugal. As outras cotas então eram dadas aos estudantes de O, de Goa e até de Damão e Cabo Verde, Guiné e São Tomé e Príncipe. Só que esta história de criar uma Casa dos Estudantes do Império para fazer lavagem cerebral à mocidade intelectual da altura acontece como naquelas histórias em que o feitiço volta contra o feiticeiro. Isto porque sempre que se tentava chamar a atenção aos jovens a respeito dos ideais imperialistas, os ideais de Salazar, os ideais do Estado Novo, que eram a favor da continuidade do império e do colonialismo, muitos dos dirigentes da Casa dos Estudantes do Império, jovens, negavam-se. E estes jovens tinham ideais pró-democracia, tinham ideais pró-comunistas. É assim que estes jovens, com algum apoio do Partido Comunista Português e do Movimento de Unidade Democrática, o MUD, lá em Portugal, vai agir à margem dos ideais imperialistas. Assim sendo, e porque sempre desde o princípio houve alguma necessidade de se repensar aquela ideia da criação da Casa dos Estudantes do Império, que poderia dar errado, vão começar, o governo colonial vai então começar a censurar as atividades da Casa dos Estudantes do Império. Censurando as atividades da Casa dos Estudantes do Império, colocando fazendo um controle das atividades e dos membros fundamentais da direção, muitos deles acabaram até por ir presos. Foram presos, mas depois foram soltos também. Ora, houve a Casa dos Estudantes do Império estava dividida em três, isto é, havia uma Casa dos Estudantes do Império em Lisboa, uma em Coimbra e em 1959 vai surgir uma outra no Porto. Eles vão desenvolver um conjunto de atividades culturais, sobretudo a partir dos anos 1960, já com influências das atividades
que ocorriam na altura do ponto de vista político mundial, isto é, o surgimento do Congresso Comunista da União, do Congresso do Partido Comunista da União das Repúblicas Soviéticas, a Conferência de Bandung em 1955 e também a influência do Partido Comunista Português e do Movimento de Unidade Democrática em Portugal. É assim que eles, os jovens, vão desenvolver mais atividades e no ano de 1960 dá-se a fuga de um grupo de jovens, dos quais surge aí o Joaquim Chissano, que mais tarde vem a se tornar presidente de Moçambique, e outros membros da Casa dos Estudantes do Império que vão fugir, vão para o estrangeiro, isto é, vão para a França e outras localidades com o intuito de se formarem e mais tarde virem a fazer parte dos movimentos de libertação das colônias. Ora, das atividades que eles foram realizando a partir de 1900, sobretudo a partir de 1956, realizaram-se concursos literários, realizaram concursos de dança, atividades, os vulgos matinete, e também se fez muita publicação literária. Eles publicavam na revista Mensagem, uma revista Mensagem, e estes textos aí publicados chegavam, por incrível que pareça, às colônias. Como é que chegava? Chegava por meio de uma rede clandestina que eles criaram. E esta rede clandestina era constituída pelos cozinheiros dos clubes navais, também ainda pelos membros dos clubes marítimos africanos, e também começou-se a fazer pesquisas ligadas às colônias, principalmente as colônias africanas, a partir do Centro de Estudos Africanos, criados nos anos 50 do século XX. Ora, podemos destacar alguns nomes que mais tarde vieram a ser governantes e até escritores relevantes para os países das colônias, como é o caso de Joaquim Chissano, Costa Andrade, Lúcio Lara, Agostinho Neto, os irmãos Cabral, ainda Amilcar Cabral, e outros membros daquela casa. Atenção que nem todo mundo que estava na Casa dos Estudantes do Império veio a ser mais tarde político, porque há uns que estavam aí simplesmente para estudar. E a casa teve até durante a sua existência cerca de 600 membros. Esses 600 membros, nem todos vieram a ser revolucionários. Uma parte, principalmente os membros da direção, vieram a ser revolucionários e governantes, mais tarde escritores, e outros simplesmente foram estudantes. Como sempre nas histórias, há os bons e há os maus, não é? É assim que, devido às atividades deles, dos membros da direção, sobretudo da Casa dos Estudantes do Império, vai em 1965 ser encerrada a Casa dos Estudantes do Império. Fique ligado, fazendo um resumo, a Casa dos Estudantes do Império resulta da Casa dos Estudantes de Angola, que surge em 1943 e
no ano de 1944 vai surgir a Casa dos Estudantes do Império, com a bênção da mocidade, da direção da mocidade portuguesa de então. E esta Casa dos Estudantes do Império teve uma revista, que é a revista Mensagem. Ela teve influências, a direção que veio a se tornar revolucionária dos ideais imperialistas, contra os ideais imperialistas, teve a influência da Conferência de Bandung, do primeiro congresso do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também do Partido Comunista Português e do Movimento de Unidade Democrática que existia em Portugal. Esta Casa dos Estudantes do Império, ressaltam-se alguns nomes, como é o caso de Agostinho Neto, Mário Pinto de Andrade, Costa Andrade, Amílcar Cabral, Joaquim Chissano e outros membros que foram revolucionários. Aqui só estamos a realçar aqueles que foram revolucionários e que mais tarde ajudaram a surgir os países ou estados africanos vulgos PALOPes. E ela foi encerrada devido aos ideais que eram, devido aos seus ideais que eram à margem dos ideais imperialistas do Estado Novo. Em 1965 foi encerrada a Casa dos Estudantes do Império. Ela é importante porque daí surgiram ideais essenciais para a constituição das independências das colônias, sobretudo africanas, e também ensina o que não se deve fazer, isto é, aquilo que às vezes o feitiço volta contra o feiticeiro. Fique ligado, subscreva-se no canal e fique atento que vai ter sempre comunicações por aqui.